muito importante compreendermos que, de alguma forma, esta técnica na qual colocamos as mãos no paciente e que vamos captar a energia do universo e vamos transmitir para essa pessoa, foi vista com cepticismo pelos cientistas até há bem pouco tempo. Na realidade, o facto de não conseguirmos medir os seus efeitos, como na maioria do que fazemos em termos convencionais, faz com que se desacredite aquilo que é o Reiki. E, portanto, o que foi interessante foi que, por exemplo, no Brasil, depois de alguns estudos, principalmente em pacientes com cancro, após uns estudos na Universidade Americana de Virgínia, em que se praticou o Reiki em pacientes com tumor, com dor em pacientes oncológicos e melhoraram da dor, então o Reiki foi eficaz na redução desta dor. Portanto, em termos gerais, nós sabemos que o Reiki tem alguns benefícios para a saúde, ao fazer esta canalização desta energia universal, que já vamos falar. Sabemos que tem efeitos como, por exemplo, o relaxamento profundo, a ajuda em algum processo físico de saúde orgânica que estejamos a ter, no desenvolvimento espiritual, no nosso bem-estar de uma forma geral, exatamente porque ajuda a aliviar um pouco o stress emocional. E, portanto, neste caso, pode servir para a maioria das doenças. Mas então, o que é interessante quando começamos a perceber o que é o Reiki, quando falamos de energia, o que é isto de energia? Aparentemente tudo é energia, tudo aquilo que nos rodeia é energia, nós próprios somos energia, quando não nos faz confusão como é que fazemos uma chamada telefónica sem fios para uma pessoa que está na Austrália e ela nos ouve. Então, o que é energia? Energia é a capacidade de um sistema de produzir trabalho. Por exemplo, quando queimamos lenha, temos energia luminosa do fogo, de vermos a luz, temos energia térmica e energia química. Portanto, sabemos que há vários tipos de energia. Energia das marés, energia cinética, energia eólica, energia hídrica, luminosa, química. Então, e depois a bioenergia, que se divide em energia imanente e energia potencial. E esta energia mede-se em joules. E é muito interessante quando nós pensamos nisto, porque se a energia se mede em joules, quando pensamos numa lâmpada, quando pensamos que nós próprios nos queremos iluminar, que nos queremos alinhar, que queremos ser mais coerentes, se queremos mais luz, se queremos emitir luz, então nós precisamos desta tal lâmpada com maior watts. É como se, quando eu quero ter luz, ter uma ideia genial, um insight, uma intuição, eu necessito alinhar a minha alma, a minha mente e o meu cérebro, alinhar e coordenar, e então aqui a mente superior faz sentir a sua presença e iluminamos-nos um insight, por exemplo. Precisamos de saber que somos energia e que somos matéria. Estamos conectados, somos o tudo conectado com o todo. E que factos existem que provam que nós e o cosmos estamos conectados? Somos todos poeira das estrelas. Em 1944, o pai da teoria quântica, Max Planck, Prémio Nobel da Física em 1918, chocou o mundo quando disse que essa matriz, que é a origem das estrelas, do DNA, da vida, tudo o que existe, e efetivamente as descobertas mais recentes que falam da teoria do campo unificado, então esta matriz que Planck falava, pelos vistos, é mesmo real. Então, também é um facto que os átomos do nosso corpo já podem ter pertencido a outros seres vivos. É um facto que toda a vida na Terra tem um determinado grau de parentesco.
É um facto que animais e plantas se complementam quimicamente, que nós estamos perfeitamente adaptados para viver na Terra, tanto com as explosões solares, como com os raios cósmicos, como com o campo eletromagnético da Terra. Estamos conectados com este campo relacional, que é um campo quântico, mas também temos nós próprios um campo M, que é o campo mórfico, que é o nosso biocampo, que é a nossa aura. Nós comunicamos por vibração. E a nível quântico não existem objetos sólidos. E que as partículas subatómicas podem estar conectadas, ainda que estejam a milhões de anos-luz uma da outra. E, portanto, quando é que começa isto das energias? Ou seja, hoje vim dar aqui uma visão um pouquinho médica do tema, do que são as energias, mas é importante saber que isto das energias, ou que nós falamos como sendo as energias, não começa aqui. Então, onde é que isto começa? Estamos a falar que, se formos pensar no que ficou escrito, ou que pode ter sido escrito sobre a Atlântida, em que existia uma ilha central com vários anéis, em que efetivamente tudo era geometricamente proporcional, em que comunicavam telepaticamente, segundo o que nós pensamos que possa ter existido aí. Também sabemos que, por exemplo, existem algumas pinturas rupestres descobertas em África Central, que têm cerca de 20 mil anos atrás, em que aparecem umas figuras com umas determinadas ondas, como se eles de alguma forma já soubessem que nós podemos comunicar com energia. A Ayurveda, por exemplo, fala dos chakras, fala destes corpos subtis, e nós sabemos agora que existe uma rede bioplasmática que é multidimensional. Até há 2000 anos atrás, quando vemos várias imagens de Jesus a colocar as mãos, a fazer a tal imposição das mãos, o que podemos entender que seria alguma técnica de transferência de energia. Até depois da Idade Medieval, com o judaísmo e a cabala, com o mesmerismo no século XVIII, por exemplo, com o druatrismo, até chegarmos ao século XIX, falamos no Reiki, falamos no Espiritismo, e que aqui no século XIX, portanto em meados de 1850, foi quando se inaugurou a Associação Americana para o Avanço da Ciência, que efetivamente aquilo que vem falar é na parapsicologia, foi assim que se começou por falar, a parapsicologia, e depois a Sociedade para a Investigação Psíquica foi fundada em 1882, sendo a primeira organização reunida de tal forma que investigou, do ponto de vista pedagógico, experiências humanas que de alguma forma desafiam os modelos científicos contemporâneos. Então, em 1889, Max Tessot começa a falar o termo parapsicologia, e a parapsicologia é o estudo então destas ocorrências paranormais, onde se introduzem, por exemplo, as projeções astrais, onde se introduzem, por exemplo, as experiências de quase morte. As experiências de quase morte começam a ser estudadas em 1966, o médico Ian Stevenson, por exemplo, o primeiro livro dele da Universidade de Virgínia é 20 casos de reencarnação. Raymond Moody, nos anos 70, começa a estudar também as experiências de quase morte com o seu livro Life After Life, no qual relata imensos casos de pessoas que ficaram em coma e depois sobreviveram para contar o que é que viram, nomeadamente viram-se em cima dos seus próprios corpos na sala de cirurgia, ou viram-se em cima do carro quando aconteceu, por exemplo, algum acidente. Então isso é muito interessante.